Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Vitor. E eu sou a professora Lidiane. Também temos conosco a nossa equipe, a professora Rafaela. Rafaela. E nós E vamos nós, iniciar a nossa aula hoje apresentando o nosso plano de aula da disciplina de língua portuguesa. Iremos lecionar para os alunos do primeiro ano do ensino médio, com ensino de literatura, com a carga horária de 2 horas. Os docentes dessa disciplina é o Vitor, a Jaqueline e a Rafaela. O Vitor, a Lidiane e a Rafaela. O tema que nós escolhemos para lecionar é o paradigma social identitário e o subtema é as concepções da literatura. O objetivo dessa aula que nós iremos lecionar é proporcionar aos alunos os conceitos literários e suas concepções, expor a opinião sobre o tema da aula e expressar as ideias sobre os temas propostos. Os conteúdos programáticos que nós iremos apresentar para vocês serão os conceitos e as concepções da literatura, o valor da literatura, o objetivo da literatura, a organização do ensino da literatura, a metodologia, o papel do aluno, o papel do professor, o papel da escola, o cotidiano do ensino da literatura, a seleção dos textos, o material de ensino, as atividades da sala de aula e a avaliação. Os recursos didáticos que iremos disponibilizar serão o data show, apresentação de slides, notebook, livro impresso, caderno, lápis, borracha e caneta. A avaliação será listas de exercícios impressos e será avaliado as habilidades de interpretação dos alunos e o uso das informações adquiridas na sala de aula. A referência que usamos foi do Cosson, o paradigma social identitário. Agora iremos dar início à nossa apresentação com o professor Vitor. Está sem áudio. Está sem áudio, professor. ok, voltei. Tudo ok? Agora. Ótimo. Enquanto isso, quando a gente está se organizando, você pega aí seu papel, sua caneta, para você pegar essas dicas. E essa aula que nós vamos fazer, que é o paradigma social identitário. Bom? Vamos lá para os conceitos. A concepção da literatura pode se definir, segundo Cosson, como uma produção cultural. A literatura é uma produção cultural que representa as relações sociais e expressa identidades. Como assim, professor Vitor, identidades? Isso mesmo. A gente vou precisar que você pense agora em que contexto você está, qual é a geografia que você está inserida. Eu, por exemplo, sou da região norte do Brasil, na cidade de Manaus, no Amazonas, no bairro Compensa, que é um bairro periférico. Né? Daqui eu trago as minhas expressões e impressões identitárias. Né? E isso vai trazer consequências e resquícios para a minha literatura, para a minha escrita e para as minhas leituras de mundo. E, segundo Constituição, a literatura, tal como nos outros paradigmas, continua sendo um conjunto de obras mais ou menos limitados por gêneros que são tradicionalmente identificados como parte de acervo literário, como romances, poemas, e ao mesmo tempo que inclui diários e autobiografias, também transições de tradições orais e outros registros escritos ou que tenham a possibilidade de passar pela escrita ou possam trazer uma direção poética. Então, através dessa concepção de literatura, nós temos aí esses gêneros da literatura, que é o romance, entre outros, né, que a gente carrega. E esses autores, eles sempre vão trazer resquícios da sua região,
de onde eles vivem. A gente não lê apenas uma história, mas nós lemos o autor. E nós vamos agora para o valor da literatura, que, segundo Cosson, ela vale o espaço da representação social que oferece tanto ao autor quanto ao leitor. Aquilo que eu falei. O autor de uma obra, essa literatura sempre vai trazer resquícios de algo. E esse autor, ele vai trazer, oferecer, né, uma representação social. E esse leitor vai sempre se identificar. Ela pode ser um espaço de combate à opressão, a preconceitos e discriminação de grupos minoritários, que valoriza a identidade de gêneros, classe, etnia e orientação sexual. É um espaço de expressão e construção de identidades, tanto no indivíduo quanto ao coletivo. Por exemplo, a gente pega um autor, que é o professor Itanagé, ele tem a obra de um romance que ele traz do seu povo, ele é indígena, da etnia Munduruku, e ele escreveu um romance de uma literatura indígena, né, dos povos originários, da sua tribo. Então, é uma forma de resistência, ele traz consigo a sua regionalidade, o seu sangue, os seus valores, né, a sua etnia, e consigo a gente consegue entender um pouco dessa cultura, um pouco do norte, né, e onde nós somos inseridos. E é bem interessante falar sobre isso, porque apesar de muitos de nós, ou de alguns de nós, estarem no contexto amazônico, nós não entendemos, nós não conhecemos. Eu te pergunto, qual a literatura indígena, regional, não sei que termo você quer aceitar na literatura, você já leu? Quais obras você já leu? Algo a se pensar. Está aí o valor da literatura. Qual o prestígio que nós trazemos, não é mesmo? Nós prestigiamos o quê? Quais são os autores regionais que nós procuramos entender e compreender as obras? E a literatura tem também seus objetivos. E Cosson, ele vai trazer para a gente essa compreensão. Ele diz que quando se ensina literatura, no paradigma social e identitário, aquilo que eu já tenho falado, que a literatura sempre vai trazer uma identidade, identitário, né, de algo, de uma região, para trazer uma compreensão. Um primeiro objetivo é desenvolver a consciência crítica do aluno, para que ele possa se posicionar politicamente e eticamente em relação à sociedade. Eu preciso entender primeiro esse contexto para poder representá-lo, né? E a literatura tem esse objetivo de trazer compreensão. Ela adquire uma função social relevante, assimilando a formação do leitor à formação do cidadão. Então, as faculdades mentais desse cidadão é formada a partir das obras, a partir da literatura, a partir do que o indivíduo é oportunizado a ler, a entender a obra, interpretá-la, compreender o texto, interpretar o olhar de fora, ele consegue se identificar e consegue lutar pelos seus ideais, pelas suas causas, né? Ser crítico. O segundo objetivo, segundo Cosson, é conduzir ou reforçar por meio do texto literário o conhecimento do autor, o reconhecimento de alteridade e da diversidade dos seres humanos, que esse objetivo também está na BNCC. É o objetivo da literatura, é trazer alteridade, empatia. Eu te pergunto, o que é alteridade? Não é com a igualdade que nós fazemos justiça, mas com a equidade, né? Com a alteridade. E a partir dessas diversidades que são propostas para esse aluno e para esse ser humano, ele consegue se entender enquanto ser humano e entender os outros que estão à sua volta, e que ele faz parte de um grande sistema. E essa é a exploração dos textos literários na sala de aula, né?
teria como fundamento gerar dentro e fora da escola a empatia, reforçar os laços da solidariedade social, pela tolerância e pelo respeito às diferenças. Tirar esse termo, né? Ai, de cara eu já odeio, né? A literatura, ela te faz ser tolerante a todos esses movimentos que nós temos ao nosso redor. O terceiro objetivo da literatura, segundo Cosson, é a elevação do autor, né, a estimar o aluno pelo fortalecimento e pela valorização de sua identidade. Da importância de, se nós estamos trabalhando com alunos da região norte, eu preciso também trazer, oportunizar ele, autores regionais. E nós somos riquíssimos nisso. Dessa forma, os textos literários passam a ser inferiorização do outro quanto à ressignificação e a autorrepresentação positiva de identidade, colocando em evidência a perspectiva dos quais são discriminados e fazendo da literatura uma ferramenta de empoderamento do indivíduo e de grupos sociais. Isso me lembra quando eu fui aplicar uma conceito de literatura e trouxe a questão da nossa literatura, o que é feito aqui na região norte, aqui no Amazonas, no Pará, e trouxe uma canção na sala de aula aqui em Manaus, que da região norte, né, cantasse no meio do pitiu, no meio do pitiu. Os alunos acharam muito engraçado, né? Foi algo pejorativo, viram como uma cultura inferior, logo porque não é oportunizado. Eles não veem constantemente essa literatura, seja na música, seja na escrita, seja na poesia, seja nos meios de comunicação que eles estão habituados, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter. E isso é, de alguma forma, apagado. Então, a literatura tem esse poder, e o professor, então, tem esse dever de oportunizar, né, cada região para o aluno se identificar. E daí passamos para uma outra parte do nosso trabalho, que é a organização do ensino da literatura. E nessa organização nós temos como primeiro a metodologia, que segundo Cosson, a metodologia do paradigma social identitário é a análise crítica dos textos, né, dos textos literários que são apresentados para esses alunos. Seu foco é o conteúdo dos textos, à medida que procura evidenciar com as tensões sociais e as identidades dos grupos minoritários são representadas a partir disso. É por meio dessa análise crítica que se baseia o desenvolvimento da consciência crítica do aluno. Eu preciso oportunizar. O primeiro método é apresentar textos integrais dentro da sala de aula. Hildo Cosson trabalha isso. Ele traz como verdade que o ensino da literatura precisa ser... o aluno precisa ter o contato integral da obra e não parte da obra. Como é que a gente pode começar através dessa metodologia? Trabalhando com pequenos textos. Eu sei que numa sala de aula nós não conseguimos trabalhar 45 minutos com uma sala de 35 alunos, trabalhar uma obra grande, né, como Machado de Assis, entre outras obras, mas podemos trabalhar contos literários. A partir daí, dessa obra integral, segundo o Cosson, ele vai ter a compreensão do texto e, a partir daí, trazer suas impressões, que é a interpretação, o olhar de fora do texto. E, a partir daí, ter criticidade, trazer esses objetivos da literatura. Temos também o papel do professor. E aí, professores que estão me assistindo, qual será o nosso papel nisso? O que nós já temos discutido durante essa aula. Né? Segundo Cosson, consiste em suscitar e produzir o debate sobre as obras com os alunos. Mas para nós termos debate, precisamos ter ciência de que esse aluno já tenha lido essa obra, entendido essa obra, esteja familiarizado com essa obra. Deve ajudar e formar o cidadão democrata, né? Democratizar isso, entender que nós vivemos num país democrata a partir da literatura. Consiste
conscientemente, ele ser crítico da sua realidade social e cultural em que está inserido. Exige maestria de quem ensina, pois precisa ter compromisso ético e político com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, nós, quanto professores, precisamos oportunizar os gêneros literários. Todos os gêneros, contos, as fábulas, os romances, as novelas. E, a partir daí, o aluno ele vai conseguir se identificar em algo, né? Eu, por exemplo, quanto aluno de ensino médio, me identifiquei mais com os contos, né? Teve colegas que se identificaram mais com as poesias. E dentro da comunidade, da periferia, existem muitos artistas, poetas, e nosso papel é oportunizar a literatura para que todos possam experienciar e produzir as suas próprias obras. Ler os autores, mas produzir, sempre produzir. E daí vemos o papel do aluno. Se o professor tem um papel e tem um dever, o aluno também tem. Né? Segundo o aluno é essencialmente um cidadão em processo formativo. Então, nós, professores e educadores, temos uma responsabilidade de oportunizar isso para esses alunos, porque eles estão nesse processo de ser um cidadão de uma sociedade e estar em formação. Dele se espera uma adesão às temáticas apresentadas nas obras e análise crítica delas, pois, pela proposta do professor, eles vão entender tudo isso. Outra modulação de adesão requerida do aluno nesse paradigma é a emancipação identitária. Eu te pergunto, o que é emancipação? Vamos tentar conceituar emancipação juntos? Mas o que o Cosson quis dizer para a gente aqui é que eu, enquanto educador, enquanto professor de língua portuguesa e literatura, eu oportunizo esses gêneros textuais, trago obras riquíssimas, os cânones da literatura brasileira, portuguesas, região do norte, da onde esse aluno é, mas a partir daí, ele gostar de algo e se identificar, e a partir daí, ele, por si só, como já foi oportunizado, ele entender a literatura, ter a fruição, todos os papéis, aquilo que a BNCC pede, e o objetivo da literatura, a fruição, e a partir daí a empatia, entender ele como ser crítico, e a partir daí produzir as suas próprias obras. Então, esse é um dos papéis do aluno, mas também depende de nós, professores. Né? Vamos instigar esse aluno a escrever? Vamos instigar o aluno, através de metodologias da reescrita, para que ele possa fazer uma compreensão melhor dessa literatura, entender dele como um cidadão e como um ser crítico dentro de uma sociedade. O empoderamento a partir dessa emancipação, né? O autor empoderamento que a leitura e a análise crítica dos textos podem proporcionar aos alunos. Então, eu, quanto educador, tenho o dever de oportunizar o aluno de se identificar com algo, né? E a partir daí, já que o aluno consegue se identificar com algo, a gente trabalhar em cima disso e a gente formar esse cidadão aí crítico e literário, né, que consegue ler e compreender letrado na literatura. E vamos para a nossa segunda parte do nosso trabalho, que agora é com a professora Lidiane. Muito bem, perfeito, Vitor. Dando continuidade à fala do professor Vitor, iremos agora apresentar o papel da escola. A escola, ela tem uma função pedagógica extremamente importante, e a principal formação dela é formar o aluno como um cidadão, cuja efetivação se dá pela integração de 3 papéis complementares. O primeiro papel da escola, ela tem o dever de ser um espaço institucional sistemática da cultura e do conhecimento. Ela trata essencialmente de promover uma revisão da tradição que culmina com a ampliação da herança cultural e do lugar da literatura na contemporaneidade. O segundo papel da escola consiste em preparar um espaço político para ter um ensino escolar da literatura e a conscientização das tensões sociais. O terceiro papel da escola
ela precisa ser ocupada como espaço socializador, um lugar de aprendizagem prática, uma espécie de laboratório de convivência democrática, onde a diversidade social é reconhecida e as diferenças legitimadas. Pode passar o slide. O cotidiano do ensino da literatura. O cotidiano do ensino da literatura, ela é baseada em 3 tópicos. O primeiro tópico é a seleção de textos. A seleção de textos, ela exige compromisso político como critério, um repertório de leituras que inclua obras do passado e obras do presente, que é tradicionalmente valorizado como literário. As análises críticas dessas obras alternativas, quer sejam do passado, quer sejam do presente, elas devem ter um planejamento e a elaboração das aulas, mesmo com as obras, já fazem parte da tradição e nem sempre possui uma fortuna crítica que favoreça a perspectiva identitária. O segundo tópico é o material de ensino. O material de ensino do paradigma social identitário não tem uma especificidade pedagógica, podendo ser qualquer texto que possa ser classificado como relevante, incluindo nesse conjunto obras literárias e manifestações culturais diversas. O outro tópico são as atividades da sala de aula. A base metodológica do paradigma social identitário, ela não tem procedimento único para ser efetivado na sala de aula. As discussões dos textos literários, que podem assumir uma afeição mais determinada ou mais livre, podem também ser integradas a outros procedimentos didáticos. A avaliação a avaliação do paradigma social identitário, ela é determinada por diretrizes que a distinguem e até a colocam em oposição aos métodos e aos meios tradicionais da avaliação escolar. As tais diretrizes, elas dão coerência ao processo avaliativo do paradigma social e convidam o professor a buscar novas maneiras de efetivá-lo. Por último, vem a crítica. O paradigma social identitário, ele tem como base de sustentação o multiculturismo, os estudos de gênero pós-coloniais, o desconstrucionismo, o pós-estruturalismo e a teoria queer. Também conta com o reforço indireto dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, que tem como tema transversal a pluralidade cultural e, em relação à literatura idêntica, o canone literário como autoritário. E aqui nós encerramos a nossa aula. Se o professor Vitor quiser acrescentar algo, fique à vontade. Sim, e aqui o que a professora já havia mencionado, a crítica, né? As avaliações, então esse forma de nós fazermos uma roda de conversa. Na Rio do Consul traz tantas estratégias, né, professora Ligiane, para nós quanto professores, para nós abordarmos a literatura. A gente sabe que é um desafio trazer literatura tanto para o ensino fundamental como paradidático, quanto também literatura no ensino médio, nesse caso é o nosso primeiro ano. A gente sabe que é um desafio, porque falar sobre literatura é, nossa, já vai ler história. E claro que não é isso. Acabou ficando um costume, né? Pegou esse nome que é, vamos contar história. E na verdade não é, mas entender quem é esse cidadão, quem é esse ser dentro de uma sociedade. Que é isso que a literatura traz para nós, mesmo, professora? Verdade. E como é que extrai essas avaliações? A gente, aquilo que nós mencionamos, tentar identificar as potencialidades desse nosso aluno a partir das oportunidades que nós trazemos através dos gêneros literários, através do texto que ele leu, teve texto integral para ler. A contação de história, ela é importante. E o aluno ele sempre vai se identificar com algo. Sempre que um assunto é trazido, ele vai trazer alguma história que ele ouviu. É uma forma dele expressar aquilo que ele, quem sabe, guardou por muito tempo, né?
algum trauma, alguma raiva, algum sentimento, alegrias. Eu já cansei de, numa aula de literatura, o aluno, quando, por exemplo, usamos um texto que vai trazer uma momento de um estrupo, por exemplo, e um aluno lá trazer alguém, algum vizinho que aconteceu isso, e houve. Então a gente faz essas relações, né? E com os outros gêneros também textuais. Então, a literatura está presente em tudo, e a literatura de identitário, né, ela traz isso, traz memórias, traz vivência dos alunos para dentro da sala de aula, e que eles estão sempre representados dentro das escritas, né, dos autores. E aqui fica a minha fala, professora Lidiane. Muito obrigada, professor Vitor. E é essa a nossa apresentação da aula sobre o paradigma social identitário. Até a próxima, pessoal, e nos vemos aí. Até.